Em nosso estudo de hoje, a lição 70 do livro Seara dos Médiuns tem por título Inspiração. Em qualquer consideração sobre a mediunidade, não te esquives à inspiração, campo aberto a todos nós e no qual todos podemos construir para o bem, assimilando o pensamento da esfera superior. Não vale fenômeno sem proveito. Um homem que enxergasse num vale de cegos sem diligenciar qualquer auxílio aos irmãos privados da luz, não passaria de uma lente importante entregue a si mesmo. Aquele que conversasse numa província de mudos, fugindo de prestar-lhes concurso na reconquista da fala, assemelhar-se-ia tão somente a uma discoteca ambulante. Quem se locomovesse à vontade numa terra de paralíticos, negando-lhes apoio para que readquirissem a herança do movimento, seria para eles uma ave rara e anormal agindo em forma humana. A pessoa que ouvisse numa ilha de surdos, desertando da cooperação fraterna para que reaprendessem a escutar, seria apenas uma registradora de sons. A criatura que ensinasse lógica e conduta numa colônia de alienados mentais e não procurasse um meio, ainda que simples, de amparar-lhes o retorno à razão, estaria entre eles como arquivo de máximas inacessíveis. Não te asseveres incapaz de servir, porque te falte mais ampla incursão no inabitual. Recurso psíquico sem função no bem é igual a inteligência isolada ou ao dinheiro morto, excelentes aglutinantes da vaidade e da sovinice. De toda a ocorrência, observa o préstimo, e certos de que o pensamento é onda de força viva que nos coloca em sintonia com os múltiplos reinos do universo, busquemos a inspiração do bem para o trabalho no bem do bem que nos compete, conscientes de que as maravilhas mediúnicas, sem atividade no bem de todos, podem ser admiráveis motivos a preciosas conversações entre os esbanjadores da palavra, mas no fundo são sempre o exclusivismo de alguém sem utilidade para ninguém. A gente fica refletindo, às vezes, na mediunidade, chegando a uma primeira conclusão. A regra no mundo de expiações e provas é que quem está por aqui, a gente não consiga observar os acontecimentos do plano espiritual para que a gente possa desenvolver a razão e, principalmente, desenvolver o nosso livre-arbítrio. Então tem até uma perguntinha no Livro dos Espíritos, né, que influem os espíritos em nosso pensamento muito mais do que a gente imagina, né? De ordinário são eles que nos dirigem. E aí como é que eu faço para saber se o pensamento é meu ou não? Aí ele fala, de regra, o primeiro impulso acaba sendo nosso, depois é como uma voz que nos fala, mas isso não tem utilidade a gente saber quando vem da gente ou quando não vem, porque se tivesse, né, Deus daria uma utilidade, e isso é bom, até que estimula na gente o livre-arbítrio para a gente escolher aquilo que vale a pena ou que não vale. Está lá no Livro dos Espíritos isso. Então, o que acontece? A gente começa a viver nesse mundo sendo influenciado o tempo todo e não sabendo que está sendo influenciado, recebendo as ideias e abraçando as ideias dentro dos nossos defeitos, dentro dos nossos vícios, dentro daquilo que a gente ainda respira. Mas a gente fica pensando, né? Quem tem um pouquinho dessa mediunidade acaba tendo um pouquinho de privilégio com relação ao mundo espiritual. Será que é isso? Ou, como dizem alguns, né? No mundo de expiações e provas, o mal sobressai sobre o bem. Então, por exemplo, quem tem a mediunidade da vidência, se você parar para conversar mesmo com a pessoa se assusta a toda hora com o cenário, com os quadros que ele observa do plano espiritual, e são quadros que assustam mesmo a gente, né? E será que é bom você ficar vendo o tempo todo? Mas eles têm essa visão, eles têm a visão muitas vezes do espírito que está perseguindo, do espírito que está fazendo um mal, né? Da aparência que os espíritos assumiram por conta dos seus pensamentos. Eles têm essas visões todas, né? Dessa maneira. E a gente fica pensando, então para que serve a mediunidade? A mediunidade ela vai servir para que a gente possa, de alguma maneira, dar prova da imortalidade da alma, dar prova de que a individualidade não se perde jamais
e dar prova principalmente de que, além de não perder e de ser imortal, consegue se comunicar com a gente e consegue nos influenciar. E quando a gente começa a perceber que, na verdade, os que estão do outro lado são aqueles que estiveram aqui e que podem voltar a qualquer momento, né? Ou aqui ou em algum lugar, pode entrar na matéria, não interessa que lugar seja, que determine é o Pai, né? Mas, e que, na verdade, é o que vai acontecer com a gente também, a gente começa a prestar mais atenção na lei de causa e efeito, a gente começa a prestar mais atenção no Evangelho de Jesus e descobrir que no Evangelho está todo o roteiro para que a gente busque a nossa felicidade. Tomando aquilo como linha de comportamento, a gente vai seguir, né? Vai ter uma vida mais tranquila aqui, dentro da nossa consciência, dentro da questão de sofrimento, né? De ficar resgatando erros do passado, e vai ter caminho de progresso. Então, a gente precisa entender que o papel do médium, em primeiro lugar, ele deve servir como instrução para os homens, a começar pela minha própria instrução também, porque a cada experiência que eu vou tendo com os espíritos, eu sou o primeiro a aprender. Mas o Emmanuel vem falar para a gente que quando a gente for tratar da mediunidade, a mediunidade sem um trabalho voltado para o bem do próximo, para o bem geral, para a promoção de equilíbrio, né? Se não for voltado para isso, ele vai se assemelhar a um homem que tivesse olhos num lugar só com cegos e que, na verdade, não auxiliasse ninguém daqueles irmãos privados de luz, ou alguém que só tivesse a voz num lugar com um montão de mudo e não ajudasse ninguém, nenhum dos outros, a reconquistar a fala, ou alguém que fosse numa terra de paralítico, pudesse andar, mas também não ajudasse aquela pessoa. Ele está tendo um plus a mais, está tendo uma visão a mais, porque essa visão, se todos nós tivéssemos a visão do que é o mundo espiritual, essa visão não levaria a gente à loucura aqui, né? Aliás, a grande maioria das pessoas que tem essa visão, eles são classificados, catalogados ainda em pleno século XXI, de maneira absurda, né, como esquizofrênicos, quando na verdade são apenas médios que estão percebendo o que a gente não está percebendo. E a gente, na verdade, ganhou um presente de Deus, saindo daquele cenário lá do outro lado da vida, que é o cenário permanente, é o cenário da vida principal mesmo. A vida principal não é aqui, mas a gente vem para cá, olha, é muito bom agora estar dentro do meu escritório como eu estou aqui agora, com o meu aparelho celular na frente, fazendo a leitura de um livro. Agora, se eu tivesse a visão dos espíritos, eu poderia até ver algum espírito do meu lado me ajudando nesse estudo, me intuindo, mas também estaria vendo aqueles que estão me preparando tocaias, aqueles que são minhas vítimas do passado, né? Porque a gente, aqui no mundo de expiações e prova, ninguém é santo, todos trazemos um caminhão de equívocos aí do passado. Estaria tendo uma visão a mais, que essa visão, ela do outro lado da vida, ela naturalmente ela me perturba. Aqui não, aqui eu tenho uma tranquilidade. Ó, se eu parar aqui agora, ó, eu estou ouvindo um canto de pássaro, eu estou tendo até uma paz, uma coisa. Então, o que acontece? Quando a gente tem essa visão a mais, na verdade é para alertar as pessoas. Alertar, ó, vamos aproveitar cada segundo aqui, porque Deus sabe o que faz. A gente às vezes joga a nossa encarnação fora, mas aqui a gente está tendo a oportunidade de provar, de espiar, mas de evoluir. Então está sendo dado um plus a mais, está sendo dado uma oportunidade a mais. E ele vem falar para a gente: não te asseveres incapaz de servir, porque te falte mais ampla incursão do habitual. Porque o que acontece? Seja lá o que a gente tem, é a capacidade de enxergar, a capacidade de ouvir, é a capacidade de falar, seja lá qual for, como diz Paulo de Tarso, né, o ministério que você tem nesse momento, vamos lembrar que recurso psíquico sem função no bem é igual a inteligência isolada ou dinheiro morto, excelentes aglutinantes de vaidade e de sovinice. A gente precisa colocar nossas energias, nossas capacidades em utilidade para todos que estamos aqui. Que
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.